Boa noite, meus irmãos de séries. Muitas saudades dessa cidade que me acolheu com tanto carinho. Esses irmãos estudiosos, operosos do Centro Espírita Vicente de Paulo. Quero agradecer o convite. Vamos nessa noite conversar sobre a renovação, particularmente sobre a coragem para a renovação e a disciplina da vontade para a renovação, logicamente com auxílio dos benfeitores espirituais, que apresentam uma bibliografia sobre esse assunto. E nós vamos ter a ajuda deles para desenvolvermos essa conversa desta noite. Bom, nós já compreendemos que esse período que nós estamos passando é um período de transformação visando a transição planetária. Mas a transformação que o planeta vai efetuar, ou melhor, já está efetuando, ela depende também e fundamentalmente da transformação de cada espírito a este planeta educação, vamos dizer assim, ligado. É preciso nós nos educarmos, é preciso nós crescermos, é preciso nós nos amadurecer para que nós possamos, então, viver num planeta em outro clima. Clima este que eu estou me referindo em termos de emoção, de sentimento, de realizações para o bem, num clima dentro das leis de Deus que nós já estudamos. Também nós, como espíritas, nós já sabemos que Jesus cumpriu a sua promessa e já nos ofereceu o Consolador, que é a doutrina que nós estudamos. Mas nós vemos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito da Verdade, no capítulo 6, item 5 do Consolador, nos falando o seguinte: crede, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio com a boa semente, as utopias com as verdades. Neste momento em que surgem tantos filósofos, tantos explicadores dessa realidade que nós estamos passando, nós temos que ter muito cuidado, realmente, para conservar as revelações que o Consolador nos trouxe e para procurar vivê-las, para procurar vivenciá-las, que é o mais importante. O conhecimento é importante, é uma parte do crescimento, mas sem a vivência nós não chegaremos a lugar nenhum. Hoje o vírus nos botou para dentro de casa. Grande parte da população está acolhida dentro do seu lar, né? Fugindo da doença, obviamente, da contaminação, e esperando uma solução futura que irá chegar. Alguns não podem fazer isso, esses que não podem fazer isso, têm que se proteger, não devem se expor, têm que tomar determinadas medidas, né? Mas uma grande maioria está dentro do seu lar. O que nós vamos fazer, então, nesta oportunidade? Podemos fazer muita coisa, né? Nós podemos estudar, nós podemos procurar conhecer mais as coisas do Espírito. É o que nós estamos fazendo agora, estudando nesta noite. Nós podemos conviver mais com os nossos familiares, né? Entendê-los e ofertar a eles uma dose maior de afetividade, de amor. Mas eu vou solicitar a vocês que pensem sobre uma outra coisa que pode ser feita quando agora nós temos mais tempo, que é fazer
uma viagem para dentro de nós mesmos. E, com o auxílio da bibliografia que nós temos, essa viagem vai, para nos transformar para melhor, ocorrer de maneira mais fácil. Vamos meditar sobre essas revelações que chegam do mundo espiritual, sobre a nossa transformação, sobre a nossa renovação, e vamos nos submeter com coragem e disciplina ao processo da renovação íntima. Vamos consultar, então, Joana de Ângeles, no seu livro Conflitos Existenciais. Na lição número 18, chamada Coragem, ela inicia assim: a coragem é uma virtude humana, está no cerne do ser, está no espírito. Muito bem. Ela agora, nesse texto, passa a relatar o que aconteceu com Francisco de Assis. Depois de dar todos os seus bens aos pobres, depois de ficar sem nada, ele ainda interrogava ao mestre intimamente o que ele deveria fazer mais. E ouviu na sua intimidade a resposta: Francisco, dá-me Francisco. Então, o que aconteceu? Francisco passou a se oferecer mais, passou a dar mais de si para as obras que ele já tinha iniciado. Ele entendeu que ele tinha que diminuir o seu ego. E, na medida que ele diminuía o seu ego, ele estava sublimando o seu self. Na medida que ele se despojava cada vez mais, que ele se abandonava em termos de personagem para atender as pessoas que o rodeavam, ele estava elevando o nível do seu self. Vamos abrir um parêntese aqui e vamos entender o que é ego e self. Então, a própria Joana nos orienta. Ego é o centro da consciência inferior. É a concepção que a pessoa tem de si mesma. Explicando melhor, pergunte para você mesmo como você é e o que você é. Então, se eu fizer essa pergunta, alguém vai me responder: eu sou um trabalhador, eu sou espírita, eu frequento o Centro Vicente de Paulo, eu moro na cidade de Séries, eu tenho tantos anos, eu sou casado, etc, etc, etc. Na realidade, todas essas respostas vieram da sua mente. E quem está falando é o seu ego, né? O self significa si mesmo, é o centro de toda a personalidade, é a autoconsciência, é o ordenador do processo psíquico. Self verdadeiro vem de dentro para fora e se baseia nas escolhas conscientes, no eu superior. À medida que eu aumento meu autoconhecimento, mais livre para resgatar a minha essência verdadeira eu estou. Então o self é de natureza espiritual. O ego, por sua vez, está contido no self. As pessoas de ego doentio, elas têm um self frágil. As pessoas com ego saudável, elas têm um self confiante. O ego trata dos interesses imediatos. O self trata da transpessoalidade, integração de todos os nossos patrimônios e potenciais que nós adquirimos através de várias reencarnações e que estamos adquirindo aos poucos também nessa reencarnação. O self é fortalecido quando o ego é modificado para melhor. Voltemos então a
ao assunto da nossa Joana de Anjos, que é o assunto de hoje, que é a coragem. A coragem se desenvolve lentamente, ela galga degraus, né, com uma certa lentidão, ela adquire níveis. Então, Joana cita o caso do Jardim das Oliveiras, quando Jesus foi aprisionado. Quando os soldados chegaram, Pedro salta com a sua espada e decepa a orelha de Malcos. Considerado coragem? Não, na realidade aquilo era uma reação de medo ou de impulsividade. Muitos confundem esses conceitos, né, com coragem. Jesus, por sua vez, sereno, cura Malco e se apresenta para ser levado a julgamento. Logicamente, mais tarde, a história nos mostra que Pedro, amadurecido, ele tem agora um outro tipo de coragem, a coragem moral, e se entrega para os trabalhos de caridade e para a difusão dos ensinos que Jesus nos ensinou, que Jesus nos deixou. Bom, nós estamos a léguas de Francisco de Assis e a léguas de Pedro. O que acontece conosco, Leonardo? Bom, nós, por imposições sociais, por imposições educacionais, por tradições familiares, nós temos conflitos. E esses conflitos, na sua maioria, são desnecessários. Nós ainda não sabemos lidar muito bem com eles, como o medo, como a ansiedade, como a segurança, não é? Nós ainda não temos uma plena autoconsciência que nos indica o que é necessário discernir para acertar. Nós ainda não insistimos para ter o êxito. Nós ainda não queremos trabalhar tanto para realizar um determinado propósito. E quando muitas vezes erramos, nós não queremos repetir a experiência para acertar. Muitas vezes nós não queremos perder a ingenuidade para adquirir a maturidade. Então é isso que está nos faltando. E Joana nos fala que manter a coragem de não desistir, quando muitos à nossa volta desistem, muitos à nossa volta fazem um discurso tão diferente desse progresso que Jesus nos apresentou e o Consolador nos esclareceu mais ainda. Então, nós não podemos perder nem desistir de caminhar nessa estrada evolutiva, nem de desanimar. Nós não podemos nos entregar à autocompaixão, à depressão, e no nosso caso, de espírita, nós não podemos nos entregar ao desculpismo, né? Erramos e falamos assim, não, isso foi uma inspiração das regiões inferiores, dos espíritos ignorantes. Existem inspirações? Existem, mas elas só se dão quando nós realmente entramos nessa faixa de vibração desses irmãos que não merecem o nosso repúdio, mas merece o nosso amor, merece o nosso interesse, porque foram nossos comparsas do passado, que muitas vezes nós trazemos, acompanhando a nossa reencarnação, para que nós possamos nos educar e, através disso, também fazer com que eles mudem de rota para melhor. Então, a coragem é um ato de bravura moral, é uma virtude que acompanha o sentimento humano de Joana.
E nós temos reservas morais inconcebíveis, que muitas vezes essas reservas não dependem da situação do dia a dia. Nós vemos pessoas com pequena cultura, com pequeno status social, que podem alcançar níveis de coragem elevados quando se apresenta um problema. Então, elas se lançam para resolver, se lançam para ajudar, se lançam para a caridade, se lançam para o trabalho de uma maneira corajosa e conseguem resolver os problemas. Por outro lado, nós vemos grandes intelectuais que falam muito bonito, que estão socialmente muito bem colocados na sociedade, que na hora da decisão, na frente dos trabalhos e dos sacrifícios, o que fazem? Mergulham no medo ou na depressão e não resolvem o problema. Então, essa coragem nós trazemos dentro de nós e devemos desenvolvê-la. Por outro lado, Joana também chama atenção que a coragem pode impulsionar a criação, no sentido de oferecer beleza. Então, como que a coragem oferece beleza? A coragem oferece beleza pela arte, pela cultura, oferece beleza pela religião, pela bondade, a vontade de fazer, pela solidariedade, pela fraternidade. E veja bem, a coragem de lutar, ela não espera compensação de qualquer natureza. A alegria de quem tem esse tipo de coragem e se lança à criação de situações benéficas para os que rodeiam é a felicidade de quem está recebendo aquela ação. Coragem é mais que destemor, diz ela, ante os perigos. É conquista de autoconsciência. A gente nunca deve confundir, então, coragem com intemperança, com agressividade, com intempestividade, que revela, sim, um medo expresso ou um medo escamoteado. Voltando ao ego e ao self, agora com o conceito de coragem, um outro livro, Joana, livro Vida, Desafios e Soluções, ela fala o seguinte: o grande desafio da consciência humana está na capacidade de nos explorar, nos perceber para realizarmos harmonicamente e cumprirmos com fidelidade as leis que regem o universo. Então, Francisco, Pedro, Paulo, uma série de espíritos que já nos deram excelentes exemplos de coragem, na realidade, adquiriram coragem moral e conseguiram se vencer. Então acabamos de ver com Joana que a coragem, no sentido mais proveitoso para nós, é o resultado da conquista da autoconsciência. Para atingir esse estágio ou objetivo, nós precisamos desejar. Mas o que tem isso a ver com agir? Importante, Emmanuel fala lá no livro Pensamento e Vida, desejando, sentimos, sentindo, mentalizamos, e mentalizando, agimos. Essa é a ligação que nós temos de desejo até a ação. E como estão os nossos desejos? Então vamos discutir um pouquinho de desejo com a ajuda de Hermance Dufour. Quem é Hermance Dufour? Na codificação, foi importante médium no início dos trabalhos da codificação. Em 1857, já frequentava a casa de Kardec nas suas reuniões domésticas e
ofertava comunicações de São Luís, orientando Kardec nas publicações, e algumas dessas mensagens de São Luís nós podemos ver no livro Evangelho segundo o Espiritismo. Em 1958, o pai de Dufour, o senhor Dufour, conseguiu a permissão das autoridades parisienses para a fundação da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E a partir dali, então, Kardec começou a fazer a reunião na sociedade. De 1857 a 1858, portanto, durante 3 anos, 1859, durante praticamente 2 anos, Hermance Dufour colaborou bastante com Allan Kardec no trabalho da codificação. Agora, ela vem nos oferecer, como espírito, pela mediunidade de Vanderlei de Oliveira, uma série de livros interessantes que merecem ser consultados. Um deles é a Reforma Íntima sem Martírio. Na lição número 20, intitulada Disciplina dos Desejos, ela inicia com a citação de Kardec do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 5, item 4. Kardec diz o seguinte: quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mal proceder, ou por não terem sabido limitar os seus desejos. Veja, isso ocorre muito conosco, né? Nós que ainda estamos em caminhada, muitas vezes a gente se atrapalha, não bota ordem, não bota prioridade nas nossas metas, né? Escolhemos metas muitas vezes erradas. Não temos continuidade nos nossos esforços, não temos perseverança. Muitas vezes tomamos caminhos errados que temos que voltar para consertar, é o nosso mal proceder, e não temos muitas vezes sabido limitar os nossos desejos. E depois, quando fazemos, por que eu fiz isso? Mas aí já está feito, né? Então, a Hermância nos fala assim: quando nós desejamos o bem, o sentimento que aflora é um sentimento de amor, é um sentimento de compaixão, de fraternidade, de misericórdia. Quando nós desejamos o mal, o sentimento que aflora é o de ódio, é o de raiva, é o de indiferença, é de desprezar o próximo. Quando desejamos estagnar, esse desejo faz surgir sentimento de preguiça, de pessimismo, de inconformidade. Quando nós desejamos o progresso, aí sim, nós somos vitalizados assim por idealismo, pelo otimismo, pela fé, porque a gente está querendo andar para frente. Nós temos vários desejos: o desejo de viver, o desejo dos sentidos, o desejo de amar, o desejo de pensar, de raciocinar. Ela classifica esse conjunto de desejos que já vem conosco como inteligência primária automatizada. Essas forças impulsivas têm ligação com o nosso passado. Ela chama de carga psicoafetiva milenar dos nossos desejos exclusivistas e inferiores, que nós ainda guardamos e que às vezes se afloram. Eles são estimulados na sociedade de hoje por certos hábitos e certas atitudes modernosas que são espalhadas por aí. Aquele joio que o Espírito de Verdade estava nos falando ainda há pouco, né? Que se mistura a boa semente. Então, isso faz com que as nossas velhas bagagens morais da alma aflore mais ainda o nosso instinto de posse e se degenera nas apropriações desrespeitosas entre os homens.
Então daí vem o ciúme, a inveja, o orgulho, a vaidade, a dependência pela dor, né? Também que vamos passar. Então, para a vitória sobre nós mesmos, muitas vezes sentimos uma separação entre pensar, sentir e fazer. Isso é aquela carga psicoafetiva milenar que está atuando e que nós precisamos trabalhar. Nós precisamos, através dos sentimentos, avaliar que isso está acontecendo e nós temos que trabalhar isto aí. Como tem, então, um psiquismo de profundidade para renovar os nossos sentimentos? Como renovar esse coração milenar pulsando, independente da nossa vontade, muitas vezes? Então ela fala que isso é uma tarefa desafiante. O que é desafiante? Você vai conseguir ou não vai? Você vai ter êxito ou não vai? Está me desafiando isso. Isso também é uma tarefa progressiva. Isso vai ocorrer com o tempo. Há necessidade de eu fazer exercícios para que isso ocorra. Então, essa tarefa é progressiva e desafiante, e temos que ter, então, um regime de disciplina dos desejos. E ela fala assim: como? Deixando de fazer o que gostaríamos e não devemos, e fazendo o que não gostarias, mas devemos. Né? Isso acontece muito conosco, né? Muitas vezes nós fazemos coisas que não devemos fazer. E outras vezes nós devemos fazer algumas coisas que nós não gostamos, mas por dever nós temos que fazer. Quer dizer, saber alinhar os impulsos com as propostas da consciência. Isso chama-se educação emocional. A disciplina dos desejos, então, ela comporta duas operações mentais: a contenção e a repetição. A contenção é o potencial da vontade ativa e esclarecida. Amplia nossa vontade no controle de nós mesmos. Nós aumentamos a vontade de nos controlar. E a repetição são exercícios para formar hábitos novos, hábitos que nós não tínhamos e que passamos a ter e que nos torna melhor. Com isso, aqueles valores divinos que estão na nossa intimidade desde a criação vão se desenvolvendo. Então, se estabelece pelo exercício habilidades educativas para os nossos desejos. Nós vamos educando pela repetição os nossos desejos. Mas atenção, é preciso que a gente dê um norte, tanto para a contenção quanto para a repetição, porque eles são movimentos mentais neutros. E ela fala assim: a contenção com revolta, ela torna-se repressão e neurose. A contenção com compreensão, isso é, eu sei porque eu estou fazendo aquilo, torna-se vigilância e domínio. Ora, nós que estamos estudando o Espiritismo e que estamos lendo essas páginas dos benfeitores que nos chegam, fica fácil nós compreendermos por que nós temos que fazer a contenção. Nós não vamos fazer porque somos obrigados por alguma coisa externa, mas por vontade própria. Isso é vigilância e domínio. Agora, a repetição com descrença torna-se desmotivação e rotina vazia, que é uma coisa terrível, né? Eu não sei por que eu estou fazendo bem isto, eu estou com descrença, não sei se vai dar certo, não sei se esse meu esforço vai conduzir a alguma coisa. Você já entra desmotivado, já entra perdendo, né? Se for uma partida de alguma coisa, você já entrou perdendo. Agora, a repetição com idealismo, você sabe onde você quer chegar, você sabe que aonde você quer chegar é melhor do que o lugar que você está.
espiritualmente. Então isso torna-se um hábito novo. E isso traz o quê? O crescimento. Muito bem. Hermãs também nos fala da importância do autodescobrimento, como Joana nos falou logo no início. E ela fala que o nosso passado também é nosso patrimônio. Jamais nós vamos destruir o nosso passado. Nós temos é que transformar esse passado. A primeira condição de transformação, porém, é entendê-lo e aceitá-lo. Por isso, mergulhamos na vida interior e vamos descobrir, através dos nossos sentimentos, o que eu estou sentindo, aquilo que nós desejamos de melhor para nós, né? Se nós não estamos sentindo coisas muito alinhadas com a lei da natureza, então nós temos que modificar esses nossos desejos. Conhecendo-os melhor, então, nós vamos trabalhar com mais acerto no autoaperfeiçoamento. Enquanto isso, vamos nos empenhar na contenção com amor a nós mesmos e na repetição perseverante dos anseios de liberdade que nutrimos no dia a dia. Para finalizar, vamos citar André Luiz, no livro Vivendo o Evangelho, psicografia de Antônio Badu e Filho. Ele fala assim: Jesus mostrou o caminho da transformação, mas a resistência ao bem entrava o crescimento espiritual. Por isso, tome nota, 2 pontos. Reforma íntima pela metade, sem esforço continuado, não resolve. Os textos são longos, para o tempo que nós temos, que já está se escoando. Por isso, todos os 2 textos eu estou colocando por e-mail para o endereço do centro, que estará disponível para cada um. Estou colocando também a página Bom Ânimo, retirada do livro Boa Nova, de Humberto de Campos. Muito boa para o nosso momento. É um diálogo entre o discípulo Bartolomeu, que estava desanimado, e Jesus, e vocês vão ver a partir dessa conversa o que aconteceu. E eu estou colocando também um brinde para vocês sobre a forma de um poema chamado Mensagem. Esse poema é de Maria Dolores, está no livro A Terra e o Semeador, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Todo esse material, devido ao tempo, nós não podemos nos deter neles, mas eles estarão disponíveis para você lá no endereço do centro. Segunda-feira mesmo eu enviei esse material para todos. Perfeito? Eu queria deixar um abraço para cada um de vocês, agradecer a vibração de todos, agradecer a atenção que vocês nos dispensaram nesses 30 minutos e pedir a Jesus que nos fortaleça. E nesse momento também pedir para que Ele nos ampare aqueles que estão fazendo a passagem e ampare essas famílias que por algum tempo vão ficar sem um convívio desses espíritos que encontrarão um pouco mais à frente, porque o Espiritismo já matou a morte, né? Então isso é uma passagem, a gente sabe. Um abraço para todos, muitas saudades e que nós possamos caminhar com coragem e disciplina, como os nossos benfeitores dessa noite nos orientaram. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Boa noite.